Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg? Tudo bem, Cássia? Boa tarde, Cassiano. Bom, houve então esse foco de gripe aviária lá numa granja do Rio Grande do Sul. Vários países cancelaram a importação de frango brasileiro, de frango e de ovos. Suspenderam, né? Hã? Um tempo, hein? Suspenderam, né? Suspenderam por um tempo. E o governo brasileiro está tomando, o governo e os próprios produtores estão tomando uma série de medidas para, enfim, resolver o problema. E isso está repercutindo positivamente, quer dizer, não a gripe aviária, mas a reação do governo e dos produtores. Então, Sardenberg, na verdade, o próprio governo e o setor aí vinham falando que estavam preparados, estavam esperando chegar o vírus numa granja comercial. Até então tinha chegado só em aves silvestres, mas que o setor estava muito preparado já para quando isso acontecesse. Então, eu perguntei isso, eu fiz exatamente essa pergunta para o presidente da associação que representa os produtores e também a indústria produtora e que exporta, né, carne de frango e carne de porco, sobre o que mudou, o que significa estar preparado, né, para a chegada de um vírus. E aí ele falou, ó, a gente já estava fazendo uma campanha grande com todos os criadores do país já nos primeiros focos. Então, 2 anos atrás, quando chegou em aves silvestres, o Brasil intensificou campanha de comunicação para orientar os criadores no campo. Só que agora chegou, então tem o foco, né? Então, o que acontece? Ele vê que o nível de biosseguridade nas granjas do Brasil ele já estava elevado. Então, ele continua elevado e agora, Sardenberg, tem uma situação importante aí, que é o seguinte, o Brasil era um dos poucos dos grandes produtores que não tinham o foco ainda da doença em granja comercial. Os Estados Unidos, como a gente falou aqui ontem, já tinham mais de 10 milhões de focos no início do ano. Reduziram para 1 milhão agora nos últimos meses. O Brasil tem um foco apenas, com alguns suspeitos aí que estão sendo analisados em laboratório. Ou seja, o caso é muito menos grave do que nos outros. Certo. Então, eu fiz uma pergunta para o Ricardo Santin se ele achava que essa crise poderia virar uma oportunidade. Ele falou sim, não era o que a gente gostaria, a gente não esperava ter uma crise, não queria que tivesse o foco em grande comercial, mas tem também aí uma oportunidade do Brasil mostrar que ele é bom no que ele está fazendo, nessa contenção do vírus. Então, a gente está fazendo comunicação com os clientes, para a sociedade toda, né, falando o que está acontecendo. As granjas que estavam aí com suspeita ou com esse foco confirmado já foram desinfectadas. Hoje isso está sendo concluído. Então, os próximos dias são cruciais, claro, mas se o Brasil conseguir atravessar esse período agora, Cássia, de 28 dias aí de ciclo do vírus, e ele não aparecer em mais nenhum lugar, o Brasil pode mostrar que realmente é confiável e é seguro em termos de cuidado aí com as aves. E o Ricardo Santin é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, né? Exatamente. Eu perguntei para ele o que muda daqui em diante e ele respondeu que nós temos uma sonora dele. Veja, o Brasil é o primeiro caso e nós produzimos 15 milhões, tem mais de 50 mil famílias integradas de aves e suínos, e aqui coloca a suinocultura, produção de ovos, que já trabalham há muito tempo com biosseguridade elevada para garantir, acima de tudo, comida na mesa dos brasileiros. A falta fazendo que muda é que agora nós não somos mais um país que nunca teve, mas nós seremos, junto como todos os outros países, alguém que teve e soube controlar imediatamente. Esse vai ser, inclusive, o diferencial do Brasil, porque em alguns lugares, quando a influenza aviária entrou em plantéis comerciais, não saiu e ficou voltando recorrentemente. Aqui no Brasil, nós podemos assegurar que não há risco de se espalhar no Brasil. Por quê? Porque estamos preparados já de há muito tempo para enfrentar esse desafio. Tá, e o Ricardo Santin, presidente da BPA, confirmando, então, esse nível de biosseguridade. Mais importante lembrar que tem 28 dias aí, pelo menos um mês, para a gente ver se não vai ter novos casos, seja no Rio Grande do Sul, no entorno dessa granja com foco confirmado, ou em alguma outra, já que nós temos muitas granjas, como ele mesmo falou, são 50 mil famílias que produzem aí aves e suínos e ovos, né? Então, algumas produzem só aves, algumas só suínos, mas é importante lembrar que é muita gente envolvida nessa produção. A gente está falando só de famílias, fora o pessoal que trabalha com essa atividade, né, Sardenberg? E o critério é esse: 28 dias sem aparecimento de um novo foco, considera-se o problema resolvido. Aí o Brasil inicia aí uma negociação para falar, ó, estamos livres de
gripe aviária. Esperamos que vocês, digo, o mercado que está em suspenso com essas compras, volte a comprar do Brasil. Então, ele acredita que até meados de junho, o Ministério da Agricultura, aí, acho que até meados de junho, se não havendo nenhum novo foco, o Brasil consegue declarar esse fim de emergência e país livre da gripe aviária. Ok. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado, Cassiano, e até a próxima. Até a próxima, Sardenberg e Cássia. Até mais, Cassiano. Até mais.